Fui trabalhar. Quando cheguei no trabalho, apareceu uma moça que eu não via há muito tempo, uma senhora que eu conheço. Eu já não via ela há mais de 10 anos. E quando entrei no trabalho, me troquei e me virei, ela estava lá. E aí eu cumprimentei e falei, nossa, quanto tempo a gente não se vê? Você está morando pra cá? Ela falou, não, eu só vim aqui. Ela estava meio sem jeito. Ela estava meio tímida. E aí eu falei, mas então, tá de passeio? Ela falou, eu não sei nem como te digo, mas eu vim falar com você. E aí eu meio que tremi, pensei em coisas ruins, mas eu não tenho parente, não tenho ninguém onde ela mora, é longe. O que poderia? Então eu fiquei assustada, tremi, até deu uma tonteira, eu falei, pode falar, é coisa ruim? Ela disse, não. Mas eu tinha que vir te falar, porque Deus me incomoda para falar com você. Deus seria incomodado um sonho desde ontem, para que eu viesse aqui, para te falar que Ele sabe o que está acontecendo. Ele não me deixou muito claro o que você tem, mas eu sei que Ele tem me dar. E ela disse, eu não sei do que se trata, mas você sabe, e confia em Deus, que se Deus não te amasse tanto, não me trazia até aqui, para te dar esse testemunho, para te falar sobre isso, que Deus diz que tem coisas na tua vida, que tem planos, e que você ainda vai subir no púlpito para dar testemunho do que você vai, da vitória que Ele tem para você. E então, eu fiquei em pânico, mas feliz, porque eu não podia deixar de estar feliz. Eu não sou batizada e ainda assim Deus, Ele se importa comigo. Então aí eu fui ao médico no fim da tarde, que acabou não dando nada, e eu estava pensando, digo, se eu sair do médico, me mandar para um hospital, que eu preciso de um tratamento, eu não vou poder ir à igreja hoje, e eu não vou poder dar esse testemunho. Mas aí não deu certo ir no hospital hoje. E eu tinha que vir hoje aqui, irmãos, para dizer, eu não sou batizada, mas eu creio em Deus. E eu acredito que tudo vai dar certo na minha vida, porque Deus é comigo e eu confio. Se Ele mandou aquela mulher de tão longe para me dizer, eu confio na palavra do Senhor. E tudo vai dar certo, eu acredito na minha vida. Eu vou ler uma palavra aqui do Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, ó Senhor, Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti, e eu confio em Ti, Senhor. Agradeço ao Senhor a oportunidade. Maravilha, né? Deus venha abençoar a irmã, continuar abençoando a vida dela. A irmã ela é nova aqui, né? Eu tenho visto a irmã 2 vezes aqui só, mas nós vamos continuar orando pela irmã, viu? Aleluia, e apresentar a nossa irmã ao pastor. Irmãos, hoje eu quero ouvir a palavra final. Aleluia, né? Palavra final, o nosso irmão vai trazer aqui a mensagem oficial essa noite. O pastor escalou ele. Vamos nos pôr de pé, vamos orar. Aleluia. Deus, Ele vai continuar falando conosco. Por quê? Porque Ele já tem falado através de alguns irmãos, através de alguns testemunhos que a nossa irmã deu aqui. E agora, uma palavra oficial para a igreja do Senhor. Nosso irmão evangelista vai estar orando e vamos ouvir a palavra. Vamos orar, igreja. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor,
Meu Deus, nesse momento, ó Pai, continua falando conosco, meu Deus, agora através da Tua palavra. Abençoa o Teu Filho, meu Senhor, usa ele, meu Deus, e fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos corações que aqui estão nesta noite, porque, Senhor, meu Deus, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que sara os corações, é o Senhor, meu Deus, que levanta os que estão caídos, Senhor. É o Senhor que cura as feridas da alma, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, tomem os nossos assentos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmos 23, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus por esta oportunidade de estarmos aqui na presença dEle, engrandecendo a sua majestade. Salmos 23, Salmos bem conhecidos de toda a igreja. Quero louvar a Deus pela oportunidade que me foi dada nesta noite, pela vida do nosso pastor Juarez, ao qual está ausente, mas creio que intercedendo pelo seu povo nesta noite, e agradecer a Deus também, em primeiro lugar. Meus irmãos, eu quero fazer um pedido para a igreja, quando vocês forem orar e levar a Deus as suas súplicas, orem pela Liliane, que não se encontra muito bem de saúde, está com a garganta inflamada, não a garganta praticamente, mas esse lado de cá do osso dela apareceu um inchaço. O médico hoje não soube explicar para ela o que era, passou uns medicamentos, mas a igreja ora, né? O melhor remédio é a oração, não é verdade? O melhor remédio é a oração. Aonde o médico não alcança, a oração, ela vai nas profundezas. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Somente o verso 4, irmãos, eu quero externar aqui, para nós meditarmos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o Salmo 23 ele é um dos salmos, ou um dos versos mais conhecidos da história da Bíblia. Dizemos que pelos cristãos e também os não cristãos, até mesmo aqueles que não seguem o cristianismo, a todas as religiões, o livro do Salmo 23 ele é o mais conhecido de todos, pois quando olhamos para este salmo nós vemos a figura de um pastor que guia, de um pastor que cuida, de um pastor que protege as suas ovelhas. Pois é bem verdade que quando olhamos para este salmo, o que nós vemos é um salmo de provisão, mas quando nós nos aprofundamos em estudar, em conhecer a história deste salmo lindo e conhecido por todos, nós extraímos coisas extraordinárias para a nossa vida. O Salmo 23, irmãos, talvez você possa olhar para mim e dizer: irmão Márcio, eu conheço de cor e salteado o Salmo 23. Legal, muito bonito, muito bacana você falar isso, mas a questão do Salmo 23 não é simplesmente a gente decorar os salmos e não conhecer o pastor dele. A questão do Salmo 23 é conhecer o pastor dos salmos. O Salmo 23 ele vem seguido de uma trilogia bíblica, uma trilogia messiânica. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos ao seu redor, nós vemos no Salmos 22, onde Cristo, ele é o Cristo sofredor. No Salmo 23, ele é o Cristo bom pastor. E no Salmo 24, ele é o Cristo glorioso. Aleluia, louvado seja Deus. No Salmo 23, ele é o meu pastor. Davi ele externa dizendo: ele é o meu pastor. João, capítulo de número 10, verso de número 11, o próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá vida
pelas suas ovelhas. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, verso número 4, vai dizer que Ele é o sumo pastor. Ele é muito mais do que um pastor. Ele é a porta das ovelhas. Ele é aquele que chama pelos nomes. Ele conhece cada uma delas que está no seu aprisco. Pois veja bem, meus irmãos, o salmista, ao escrever o Salmo 23, ele sabe muito bem o que ele está escrevendo. Até porque, quando nós olhamos a história da Bíblia, na sua adolescência, ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Então, quando Davi está escrevendo ou entoando esta canção do Salmo 23, ele sabe o que ele está dizendo. Pois, como pastor, ele sabe do cuidado e do carinho e de uma relação que a ovelha precisa ter com o pastor, o cuidado, porque no Oriente Médio, até nos dias atuais, não é qualquer pessoa que cuida de uma ovelha, e muito menos não é qualquer pessoa que a ovelha vai seguir. É por isso que Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo seu nome, elas conhecem a minha voz e me seguem. Era muito comum no Oriente Médio, meus irmãos, a gente ver duas pessoas pastoreando as ovelhas. Nós vemos uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha, experiente, e também uma criança saindo já da sua, dizendo assim, entrando na sua pré-adolescência. Por quê? Porque se caso esse pastor passasse mal, viesse a óbito ou viesse a fazer uma viagem, teria ali uma pessoa já familiarizada com a ovelha, para que esta ovelha pudesse seguir este pastor, pois não era qualquer pessoa que chegava no aprisco, que chegava no pasto, chamava a ovelha e elas não seguiam. Não era isso. Então a primeira figura que Davi está escrevendo, de o Senhor é o meu pastor, é uma figura, é uma menção de relacionamento. Ele está se colocando aqui na posição de ovelha. Veja bem, meus irmãos, preste atenção na mensagem, porque Davi não está se colocando na posição de rei. Davi está se colocando na posição de ovelha, porque ele sabe que uma ovelha e um pastor precisa ter um relacionamento. Então ele vai esperar dizendo: o Senhor é o meu pastor. E o primeiro ponto que ele destaca é um relacionamento entre pastor e ovelha. E ele dá então essa continuidade dizendo: e nada me faltará. O complemento, nada me faltará. Nós podemos olhar e dizer que na tradução atual é: de nada terei falta. A questão, meus irmãos, de que nada eu terei falta, trata-se de uma provisão de um pastor para com as suas ovelhas. Pois no Oriente Médio, os pastores não tinham seus próprios pastos, eles migravam de pasto em pasto para poder achar pastagem para estas ovelhas. Mas a ovelha sabia que estava no cuidado de um pastor. Ela sabia que fazia parte de um aprisco, aonde, independente do lugar que ela viesse caminhar, ela tinha um pastor que guiava ela, que cuidava dela, que levava ela para os pastos verdejantes. Então, independente de qual pasto a ovelha viesse, ela sabia que o pastor não ia lhe deixar faltar nada, pois ele ia trazer provisão para o seu mantimento, para a sua água e para as suas feridas. A primeira figura que o salmista nos traz, no Senhor é meu pastor, é relacionamento. Primeiro tópico. E o segundo é provisão, nada me faltará. Observa que antes da provisão, o relacionamento, ele vem primeiro. Porque não adianta eu querer viver uma vida de provisão com o pastor se eu não tiver relacionamento com ele. Se eu não tiver relacionamento com o pastor, eu viro um mendigo de provisão. Pois quando nós vivemos um relacionamento com o pastor, a gente não precisa chegar aqui e ficar pedindo: me dá, me dá, me dá. Não, a gente planta e a gente mesmo colhe. Por quê? Porque quem vive relacionamento, o pastor cuida, o pastor alimenta, o pastor guia, o pastor encaminha. Seja Deus. Só que nós precisamos entender uma coisa aqui, meus irmãos. A palavra nada me faltará não significa ter tudo que eu quero. A palavra de nada terei falta não significa que eu vou ter tudo que eu desejo. Só que nós precisamos aprender uma coisa. Porque ainda que eu não tenha
tudo que eu desejo, eu preciso aprender a amar tudo que eu tenho. Esta é a realidade da provisão de Deus. Ainda que eu não tenha tudo que eu desejo, eu preciso aprender a amar tudo o que eu tenho. O que Deus está dizendo para nós, através desta palavra, é: seja grato por aquilo que você conquistou, seja grato pelas suas conquistas, seja grato pelo seu trabalho. Irmão Márcio, mas eu ainda não consegui o emprego dos meus sonhos, eu ainda não consegui o emprego que eu queria. Irmão Márcio, eu ainda não consegui o emprego, mas fica tranquilo, ele é teu pastor, não vai te faltar nada. Fica tranquilo, ele conhece as necessidades dos teus filhos e de nada te faltar, porque Deus é o suficiente para a tua vida. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu posso deitar e me deleitar nos braços do Senhor, porque quem cuida de mim não dorme, quem cuida de mim não tosqueneja, Ele é fiel e conhece as minhas necessidades. O próprio salmista que diz: nada me faltará, ele vai escrever no Salmos 34:10, dizendo: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que confiam no Senhor, de nada tem falta. Eu vou repetir para você gravar na tábua do seu coração. O salmista vai dizer: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. A pergunta é: continue buscando ao Senhor, continue caminhando com o Senhor, continue caminhando pelos pastos verdejantes dessa vida, porque vai ter momento em que os pastos não vai estar verdejantes. É nessa hora que nós precisamos confiar no pastor que está nos guiando. Louvado seja Deus. O salmista, ao escrever o Salmo 23, ele já tem sido coroado rei de Israel. Ele passou por várias experiências da sua vida, e além dele entoar diversas canções, louvores e expressar o seu sentimento no livro dos Salmos, quando ele chega no auge da sua velhice, no Salmo 37, ele vai escrever para nós, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ainda que caia, ele não fica prostrado. Mas por que não fica prostrado? Porque o Senhor, Ele sustenta com as suas mãos. Você não vai ficar caído, e se cair vai ser nos pés do pastor. Você não vai ficar prostrado, porque é Ele que te sustenta. Ele pega nas suas mãos, Ele não deixa você perdido no meio do caminho, porque às vezes passamos por momentos e ficamos tão perdidos, tão angustiados com as coisas ao nosso redor, que esquecemos de quem é o nosso pastor, que esquecemos de quem está nos guiando. Às vezes estamos tão aflitos com algo ou por alguma necessidade, que esquecemos que nós servimos um Deus de provisão, um Deus de relacionamento, um Deus que cuida, um Deus que abre porta onde não tem, um Deus que abre caminho onde não tem. É esse o Deus que nós servimos, irmãos. O Deus que quer relacionamento, o Deus que quer que eu e você a cada dia ouvimos a sua voz e o seguimos, para que nós possamos ter provisão diante da sua presença. Aleluia. O Salmo continua dizendo: deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. No Oriente Médio, meus irmãos, você pode pesquisar isso quando chegar na tua casa, porque é interessante a gente estudar as histórias da Bíblia, principalmente quando se trata de Israel. No Oriente Médio, os pastores, eles tinham tanta intimidade com as suas ovelhas, que eles colocavam um nome em cada uma delas. Hoje nós temos nossos animais de estimação na nossa casa, seja um gatinho, seja um cachorrinho, seja lá o que for. Eu não tenho nenhum pet, mas tem uma tartaruga na casa, e até a tartaruga tem nome, irmãos. E no Oriente Médio, os pastores, eles ficavam de longe olhando as suas ovelhas, e quando a ovelha ela se distanciava do rebanho, procurando pastagem, porque a ovelha ela é míope, as ovelhas. O que é isso? Ela não enxerga de longe, ela tem dificuldade em enxergar. Então às vezes ela se distanciava do pastor, do aprisco,
mas o pastor de longe não deixava ela se perder. Às vezes nós vai se distanciando, mas ele está de longe olhando, não deixa a gente se perder. Às vezes a gente está preocupado, se distanciando, mas o pastor, ele conhece e chama pelo nome. Louvado seja Deus. Interessante que Jesus vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas, eu chamo ela pelo nome. E o mais interessante disso é que Jesus fala: e elas conhecem a minha voz e me seguem. Elas conhecem a minha voz e me seguem. O bom pastor está chamando alguém pelo nome aqui nessa noite. Ele está chamando alguém pelo nome, ele não chama por apelido. Ele conhece o meu defeito, mas me chama pelo meu nome. Ele conhece as minhas fraquezas, mas me chama pelo meu nome. O adversário sabe meu nome, mas me chama pelos meus defeitos. Mas o bom pastor não. Ele sabe os meus defeitos, e mesmo assim ele te chama pelo nome nessa noite. Ainda que você está querendo, está distante, está um pouco de longe, mas ele está te olhando, ele está te enxergando e ele está te chamando pelo seu nome nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Quando o pastor caminhava com as suas ovelhas para os pastos verdejantes, porque a ovelha precisa de duas coisas: de pastagens e de água. Mas observa que a ovelha, ela é um animal tão sensível que para ela chegar diante de uma fonte de água, a água tem que estar tranquila, a água não pode estar agitada, porque o pastor, ele caminhava um longo período com as suas ovelhas para poder achar águas para ela. E quando ele achava água para ela, louvado seja Deus, se a água tivesse agitada, por mais que ela tivesse sedenta por água, ela não tomava. Olha o cuidado que uma ovelha precisa, irmãos. Tem que ter muita paciência para cuidar de ovelha. É por isso que ser pastor não é para quem quer, é para quem Deus chama. É por isso que para ser pastor não é simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que fez curso tal. Não, nós tem que ter chamada, tem que passar pelo deserto, porque não adianta, se não tiver paciência para lidar com o rebanho, Deus tira. Louvado seja Deus. E quando a ovelha chegava diante da fonte, se a água tivesse agitada, o pastor, ele ia diante da fonte, ele fazia uma conchinha com as mãos e levava para as ovelhas. Louvado seja Deus. Pois a ovelha, ela se assustava com o barulho, porque devido à dificuldade dela enxergar, o pastor caminhava até ela com uma conchinha cheia de água e entregava na sua boca. Olha o cuidado, meus irmãos, que este pastor tem com as suas ovelhas. E este pastor é o nosso Jesus, que sabe que quando a gente não consegue chegar diante das águas tranquilas, ele vem diante de nós para nos socorrer, ele vem diante de nós para nos ajudar, porque diante desse pastor não existe água agitada diante dele, não existe mar agitado, não existe, meu irmão, porque ainda que as águas estejam agitadas, ele faz se acalmar para matar a sua sede. Se você está sedento nessa noite, ele tem água para você, ele tem refrigério para você, ele tem, aleluia, descanso para você nessa noite. E é tão maravilhoso falar desse Jesus, e é tão maravilhoso falar desse pastor, porque este pastor, ele veio pelas tuas ovelhas, este pastor, ele cuida com o amor das suas ovelhas. O salmista, ele vai dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não ia temer mal algum, porque tu estás comigo. Este vale da sombra da morte, quando Davi está externando essa palavra, este vale é conhecido como um desfiladeiro. E o que é um desfiladeiro? É um caminho aberto entre as montanhas, é um caminho estreito, onde de um lado tem montanha, de um outro tem montanha, um caminho ao qual a ovelha por si só não passaria, a ovelha por si só não caminharia por esse desfiladeiro. Por que ela não caminharia?
faria, porque o caminho é perigoso, o caminho é estreito, o caminho é apertado. A ovelha não seguiria, mas tem um detalhe: quem está guiando é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas. A ovelha sabe que o caminho é difícil, mas o bom pastor está lá na frente. A ovelha sabe que o caminho é estreito, mas o pastor está lá na frente. Ela sabe que o caminho é perigoso, mas quem está na frente não erra o caminho. Quem está na frente não erra o atalho. Ele tem o caminho certo para eu e você poder caminhar. E se Ele está levando nós, eu e você, a passar por esse desfiladeiro, é porque lá na frente, meu irmão, Ele preparou algo para as suas ovelhas. A tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra cajado, ela pode ser dita também como bordão. O cajado ou um bordão, nós bem sabemos que todo pastor no Oriente Médio, ele usava um cajado. E esse cajado, ele tem uma lança na sua ponta. E essa lança, este cajado, o pastor não usa para maltratar as suas ovelhas. Porque observa que o salmista vai dizer aqui: o teu cajado me consola. Então, se o cajado consola a ovelha, o pastor não maltrata a ovelha com o cajado. Observe uma coisa, meu irmão: o cajado não é para maltratar a ovelha. Quem maltrata a ovelha não é pastor. O pastor, ele usa o teu cajado quando a ovelha começava a se distanciar do pastor através desse desfiladeiro, ou quando a ovelha caía dentro de um buraco, o pastor, ele pegava o teu cajado e com a ponta dessa lança ele colocava lá embaixo e trazia esta ovelha para mais perto dele. Porque não adianta querer se distanciar, porque não adianta querer voltar para trás, porque não adianta olhar o rebanho só de longe. Ele tem um cajado nas suas mãos, e esse cajado, ele tem uma lança, aleluia. Quando o pastor olha para a sua ovelha, que ele vê que ela começa a distanciar, o cajado vai lá, vai trazer ela mais para perto. Não adianta, meus irmãos, não adianta querer correr, não adianta querer se distanciar, ele vai puxar para mais perto. Uma hora ou outra, meu irmão, se nós cairmos, ele não vai nos bater, porque a repreensão do Senhor é para aqueles que ele o amam. A ovelha, irmão, ela tem que estar acostumada com o cajado, porque o cajado consola, o cajado conforta, o cajado traz consolo para a sua alma. Bode não gosta de cajado, meus irmãos. O bode, quando ele vê o cajado, ele já logo sai de perto, mas a ovelha não, ele sabe que ela consola. E ele tem consolo para as suas ovelhas aqui nessa noite. Ele tem consolo nessa noite para as suas ovelhas. Que consolo é este ao cajado? Não se assuste com o cajado do seu pastor, porque ele está usando o cajado para trazer você para mais perto dele. Ele está usando o cajado para você, para te tirar daquele buraco que você caiu. Sabe aquele buraco fundo que você não consegue sair? Pois é, há um cajado, há uma lança que está puxando nessa noite para mais perto dele. Creia nesta palavra, meus irmãos. É o nome do Senhor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Detalhe: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O óleo é conhecido como um azeite para curar as feridas das ovelhas. Tem ovelhas, meus irmãos, que ela era tão difícil de lidar. Tem ovelha que sofria crises ansiosas, às vezes por algum momento, algo agitado ao seu redor. Elas ficavam ansiosas, e algumas começavam a bater as suas cabeças em paredes, em pedras, e elas por si só acabavam se ferindo. E para que nenhum tipo de bicho, nenhum tipo de mosca ou algum tipo de animal viesse a se apoderar daquela ovelha por causa das suas feridas, o pastor vinha e derramava o óleo sobre a cabeça daquela ovelha, para que ela pudesse ficar livre dos males ao seu redor. Porque ele derrama o azeite na ferida para poder curar ela, para poder tratar ela. E o pastor que cuida, que fecha as feridas, está derramando óleo em feridas abertas aqui nessa noite.
Você não vai sair daqui nessa noite com as suas feridas abertas. Você não vai sair daqui nessa noite da maneira que você entrou. Há um óleo que vai correr sobre a sua cabeça e vai descer sobre o seu corpo, ungindo você. Não vai voltar para casa do mesmo jeito. O bom pastor nessa noite está trazendo o seu bálsamo para curar a sua ferida. O bom pastor nessa noite está trazendo o seu óleo, derramando sobre a cabeça das suas ovelhas. O nosso cálice vai transbordar nessa noite. Se você entrou vazio, o azeite que cura feridas do corpo, da alma e do espírito, ele é poderoso para curar, ele é poderoso para libertar. Glória a Deus. Aleluia. Aonde a medicina não chega, aonde o médico não chega, o óleo do bom pastor ele vai lá. Louvado seja Deus. Antes de eu sair da minha casa para vir aqui neste culto hoje, minha esposa estava na cama enferma. Eu falei para ela: vamos orar. E aonde o remédio não chega para curar, a oração ela tem poder para ir lá. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor é penetrante. Eu queria que tivesse algum psicólogo aqui, irmãos, e me falasse onde fica a divisão do corpo, da alma e do espírito, que possivelmente ele não sabe me dizer onde fica, mas a palavra vai lá. Aleluia. A palavra ela consola. Aonde tem ferida aberta, meu irmão, o meu coração está magoado lá no profundo. Tem uma palavra que diz assim, meu irmão, para você nessa noite: louvado seja Deus, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Este óleo nessa noite está descendo sobre a tua vida para curar as tuas feridas, seja no teu coração, seja na tua alma, seja o teu espírito que está fraco nessa noite. Deus tem o consolo ideal para você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. O pastor, meu irmão, quando antes dele sair para levar as suas ovelhas para alimentar os pastos verdejantes, eles geralmente acordavam em torno de 3 a 4 horas da manhã, antes do sol escaldante de Israel, daquele deserto está bem aquecido. O pastor ele saía cerca de 4 horas da manhã, pegava o seu aprisco e levava para o pasto, para elas não sofrerem com os camelos. Então o pastor ele sempre deixava as ovelhas no seu aprisco, dentro da sua casa. Nessa noite o Senhor quer que nós viemos a entrar nesse aprisco. Lembre-se que ainda que a ovelha esteja cercada por dificuldade, pelos lobos, pelos animais selvagens, pelos ladrões salteadores, o bom pastor ele está de longe vigiando. Ele não perde as suas ovelhas de vista. Então não adianta querer sair desse aprisco, porque você tem a marca deste pastor. E quem tem a marca, onde chega, ele é reconhecido. Essa passagem me faz lembrar de Pedro. Não estou fugindo do contexto não, irmãos. Pedro ele andava com Jesus, e quando Jesus foi preso, Jesus estava sendo interrogado na casa do sumo sacerdote. Pedro achou que ele não ia ser conhecido, mas ele andava com o pastor, e a ovelha tem cheiro do seu pastor. Uma escrava do pecado olhou para ele e disse: você andava com aquele Jesus, ele não conhece esse homem. Passou mais algum instante. Realmente, você andava com eles. Se eu falar que não sei, você é Galileu, Galileu é reconhecido pela sua fala. Ele, mulher, eu já disse que eu não conheço esse homem. Lucas vai dizer que Pedro pragueirava na terceira pergunta. Sabe o que é isso? Que Deus me mate se eu conheço aquele homem. É forte esse discurso, irmãos, mas não adianta. Quando o pastor saiu, interessante que Jesus, quando sai da sala do interrogatório,
que Pedro acabou de praguear, Jesus ele para e olha na direção de Pedro. E quando ele olha na direção de Pedro, ele fixou, a Bíblia diz que ele fixou o olhar de Pedro. Pedro chorou amargamente, arrependido de ter negado o seu bom pastor. Porque quem tem a marca, quem tem o selo, quem tem o óleo sobre a sua cabeça é reconhecido onde você passa. Não adianta, a ovelha é luz, a ovelha é sal. Ser a luz e ser o sal entre muitos que estão colocando peles de ovelha para se falar que a ovelha, não adianta. Há um cajado que discerne quem é e quem não é. Vai chegar um dia que ele vai colocar as ovelhas do seu lado direito e os bodes do lado esquerdo. Então não adianta. A melhor frase que nós podemos escutar naquele dia é: Vindes, eu te conheço. Louvado seja Deus. Nos coloquemos de pé, vamos orar. E eu já quero aqui entregar a minha oportunidade, agradecendo ao Senhor por tamanha bondade na sua vida. Ore comigo, Senhor Deus e Pai. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela tua palavra que foi pregada. Jesus, somos ovelhas do teu rebanho, meu Pai. Tu és o bom pastor que cuida das nossas vidas, Senhor. Tu bem sabes as necessidades das tuas ovelhas, meu Pai. Mas o Senhor tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas, refrigera nossa alma nesta noite, Senhor, e derrama sobre nós, Senhor, o óleo, meu Pai, e transborda sobre nós, curando as nossas feridas, sarando a nossa enfermidade, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por ter nos consolado com o teu cajado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter nos resgatado com o teu cajado, Senhor. E nessa noite, meu Pai, a minha oração é de gratidão ao Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Maravilha. Amém. Posso sentar, por favor? Maravilha, né? Como é bom ter um pastor, né? Aleluia. O Senhor, Ele deu um pastor para a igreja. E conforme o irmão vai pregando, vai falando, Deus vai falando ao nosso coração também. Aleluia. Quando Ele falou do óleo, eu me lembrei, Márcio, que o óleo também, ele era usado sobre a ferida das ovelhas para afugentar também as moscas, né? Não é isso? Eu me lembrei disso, irmão. Então o pastor, ele tem um cuidado muito grande pelas suas ovelhas, né? Aleluia, é isso que tem que nos trazer alegria. O pastor, ele está conosco. E não é as ovelhas que dá a vida pelo pastor, é o pastor quem dá a vida pelas ovelhas. O irmão estava falando ali no Oriente, né? Ali tem muitas cavernas, né? E à noite o pastor colocava as ovelhas dentro daquela caverna, por quê? Por causa das feras, né? Que poderia atacar as ovelhas. E o que ele fazia também? Você foi pregando, Deus foi falando comigo. Eu vou falar agora. Na entrada da caverna, ele se deitava. Por que ele se deitava ali? Porque se viesse algum animal feroz, ia ter que passar por ele primeiro. Está vendo, irmãos? Como é bom ter pastor? Aleluia, ele estava se arriscando pelas suas ovelhas. Aleluia, então, irmãos, é maravilhoso. Palavras como essa, aleluia, pregada para a igreja, somente vem nos edificar, nos fortalecer e saber que nós temos um pastor que ele cuida, ele zela, aleluia, de nossas vidas. Deus te abençoe demais. Deus abençoe a tua vida. Aleluia, grandes coisas o Senhor tem para fazer no teu ministério, viu? Palavra boa, né? Palavra edificante. Aleluia, o Senhor vai continuar usando a tua vida. A gente já tem percebido, aleluia, que o irmão tem graça de Deus, tem chamada. Continue, só persevere, continue fazendo o que você está fazendo, e Deus ele vai continuar realizando aquilo a qual ele tem te chamado. Amém? Irmãos, vamos nos pôr de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que orem pelo pastor, vamos apresentar ele está em trabalho, nosso pastor
pastor a qual o Senhor tem nos dado aqui nessa congregação para cuidar de nós. Eu também quero pedir que orem pelo Roberto, pastor Roberto. Eu falei com ele hoje, eu senti falta dele aqui. Fiquei meio preocupado porque ele também esteve doente. E hoje eu liguei para ele para falar com ele, né? Ele falou que está se recuperando, está bem. A esposa dele já está perto para ganhar o neném, né? A menina. Então vamos orar por ele, pela família dele. O pastor Roberto, ele é muito necessário aqui, faz muita falta. É um homem de Deus. Então o Senhor vai dar vitória através da oração da igreja. Amém? Eu quero chamar aqui o nosso irmão Roberto. Ele vai estar orando. E nós vamos agradecer a Deus. Continue orando pelo Márcio, para o Senhor sempre continuar usando a vida dele para trazer palavras como essa que foi pregada aqui nessa noite. Amém? Cumprimento a igreja com santa paz de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar na tua casa esta noite, meu Pai. Obrigado, Senhor, por nos falar, meu Pai, em nossos corações, através da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos fortalecido através da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por consolar nossos corações essa noite, nos confortar, nos fortalecer, Senhor. Meu Deus, te pedimos, meu Pai, que o Senhor continue derramando sobre nós a tua graça, Senhor. Aleluia, meu Pai, nós estamos sendo agraciados, Senhor, por ti, meu Pai. Senhor, eu quero lhe pedir, meu Pai, nesse momento, meu Pai, que o Senhor nos leve em paz para o nosso lar, para a nossa casa, Senhor. Nos guardando nos nossos caminhos, Senhor amado, Deus querido, Deus santo, justo e eterno. Visita o teu servo, Senhor, o anjo da igreja, meu Pai. Em seu trabalho nesse momento, visita seu lar, Senhor. Meu Deus, quero lhe pedir também, meu Pai, que o Senhor visite os nossos irmãos, Senhor, que não pode estar aqui na tua casa esta noite, meu Pai. Meu Deus, visita esse seu leite da enfermidade, meu Pai. Repreenda, meu Pai, a enfermidade, meu Pai. Estenda tuas mãos santas e divinas, meu Pai, tuas mãos poderosas, meu Pai, sobre a vida daqueles que se encontram, meu Pai, enfermo, meu Pai, encamado, Senhor. Vai curando, vai libertando, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, Deus santo, justo e eterno, meu Pai. Senhor, é assim que nós oramos, te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Estenda a tua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Todos dizem amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, lembrando que sábado não tem tudo, tá? Tem os ensaios, mas não haverá. Tá bom? E domingo pela manhã os trabalhos seguem normalmente.